How are ya? How are you doing? Welcome to one more class of prepositions of, and today we're gonna be talking about prepositions of place. I'm very happy today is Thursday. It's just one day for a holiday here in São Paulo, so probably we're gonna have lots and lots of fun. So I'm full of energy, and I decided to broadcast this one here today exactly because of that. Because then you have time to take some time and make some effort to learn English. Yes? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre prepositions of place. Bom, antes de mais nada, queria fazer uma pergunta, né? Espero que todos tenham gostado também da prepositions of time, que foi a que eu fiz um pouquinho antes, né? Foi muito legal, eu tive um feedback muito legal de todo mundo e por isso me empolguei mais ainda para fazer esse prepositions of place. Tiveram pessoas que perguntaram, e aí André, quando vai sair logo a próxima prepositions of place, que eu gostei muito? E aqui está, né? Está pronta, né? Então vamos lá, vamos ao prepositions of place. Então, em prepositions of place, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele, na minha opinião, ele é um dos mais legais de você conseguir interpretar o que é cada uma das prepositions. Mas algumas vezes eles ficam meio confusos. E é isso que eu vou fazer. Eu vou de um em um tirar as suas dúvidas e dar alguns exemplos para que fique mais claro na sua mente. Eu dividi ele em dois. Static, ou seja, prepositions de quando alguma coisa está parada, ela não está em movimento, tá? E o outro, movement. Então a gente vai começar com as static ones, né? As estáticas. Então a primeira delas é o in. O in e o inside, tá? Então o in. Eu falo para todos os meus alunos, eu tenho um movimento na minha mão que eu sempre faço, que seria este, que indica que é in, está dentro, está inside. Mas pode ver, a bolinha, ela está parada, ela está estática, ela não está se mexendo, tá bom? Então, é essa a primeira das nossas preposições, o in. E aqui tem alguns exemplos. The dog is in the garden. Ele está dentro de um espaço, ele está ali, naquele local, né? She's in a taxi. Ela está dentro do táxi, ela está ali dentro já. Put it in the box. O próximo deles é o on. O on, se vocês olharem lá na bolinha, ela está em cima da caixa. On the box. Olha aqui. On the box. Esta daqui é exatamente a maneira que eu ensino meus alunos. Ó, on. Então, quando eu vou corrigir os meus alunos, eu não falo, normalmente eu não falo. Então, eles falaram assim, she's in the table. Eu faço, she's on the table. Né? Daí tem aquela nossa frase de sempre, né? The book is on the table. Aquela frase que todos nós conhecemos, né? E daí nós temos aqui alguns exemplos. The cat sat on the mat. The satellite dish is on the roof. The painting is on the wall. A pintura, o quadro está na parede. Isso mesmo. Então, mas André, e aí? Ele não está em cima de alguma coisa? Lógico que está. Ele está em cima da parede. Então, o on, ele não precisa exatamente estar na horizontal. Ele pode estar na vertical também. There is a fly on the wall. Então, tem uma mosca na parede. Então, você pode utilizar ele em outras formas. O nosso próxima preposição é o wet, né? Ele é usado bastante, né? Ele é meio confuso um pouquinho, os alunos acham meio confuso, por quê? Olha, dá aqui uma olhada nas sentenças. Someone is at the door. Se você olhar na imagem, você vai ver que ele está próximo, está parado próximo. E é essa a ideia mesmo. Então, tem alguém na porta. Então, at the door, ela está parada ali próximo a algum lugar. Normalmente, indica muito mais um lugar. Então, ele está na porta, eles estão esperando no ponto de ônibus. They are waiting at the bus stop. And I used to live at 51 Portland Street. Next to. Next to significa estar próximo de. Mas André, você não acabou de falar que era o at? Então vamos ver alguns exemplos. In my English lesson, I always sit
next to my friend, como a ideia de estar ao lado de alguma coisa. Esta é a diferença. O at, você está próximo, você está ali esperando alguma coisa. E este, você está muito mais ao lado. Então, in my English lesson, I always sit next to my friend, or beside, que é a mesma coisa, my friend, or by my friend. The bank is next to the hotel. Ele é ao lado do hotel. Ele é beside the hotel, is by the hotel. Então, isso é muito importante para gravar. Next to é ao lado, imediatamente ao lado. Olha a bolinha ali, ela está praticamente grudada à caixa. Por que eu estou falando isso tão intensamente? Porque agora você vai ver o near e o close to. Esses dois aqui, como você pode ver, o near e o close to, olha a bolinha. A bolinha, ela está próxima, ela não está ao lado, né? Então, daí você vem com os exemplos. The school is near the church. The school is close to the church, tá? Então você tem aqui essas duas preposições falando que está próxima. Então não quer dizer que ela é exatamente ao lado, não, mas ela está bem próxima aqui. Você consegue talvez ver até a escola da igreja ou vice-versa. Outro exemplo, yeah, she's near me. Ela está próxima a mim, ela está aqui próxima, mas ela não está ao meu lado. Yeah, she's close to me. Ela está próxima aqui do meu lado. Close é próximo. E lembre-se, sempre que você tiver close, é close to. Under and below. Esses dois aqui, eles são um tanto quanto chatinhos, mas agora eu acho que eu vou deixar ele bem mais claro para vocês. Então vamos lá, você pode ver que o under, ele está bem abaixo mesmo, né? Ele está debaixo da caixa, ele está ali bem encostado. Mas na realidade, a ideia é esta aqui. O under é mais comumente usado e por isso normalmente ele sempre vai estar correto. Por quê? Ele é a palavra debaixo. Under é aproximadamente debaixo. The dog is under the table. O cachorro está debaixo da mesa. É comum a gente falar isso mesmo em português. E o below? Below é aproximadamente abaixo. The plane is below the clouds. Então, o avião está abaixo das nuvens. Ele não está acima, ok? Então, nós temos em cima, debaixo, acima e abaixo, né? E isso acontece em português também. Então, under, sempre você vai ter a ideia de que está debaixo, indiferente do que seja. E abaixo é que tem alguma coisa. Normalmente, ele não está grudado com o objeto, ele está bem mais abaixo, tá ok? Over and above. A mesma coisa que o under and below. Over and above. Vamos ver as frases. Over. Normalmente ele está cobrindo, ele está sobre alguma coisa, ele é muito próximo do on. She's wearing a sundress over her swimsuit. Então ela está usando uma saída de banho sobre a sua roupa de banho. Né? Então ela está cobrindo alguma coisa com outra coisa, então é over. Lay the blanket over his legs. Então coloque um cobertor sobre as pernas dele ou dela, tanto faz, dele nesse caso. Então coloque um cobertor sobre as pernas dele. Isso mesmo. E aí, André, o que você quis dizer? Depende o que você quer dizer. Se você quiser dizer cobrir, então é over. Agora, se quiser colocar só sobre, aí é on. Entendeu a diferença? Então, os dois são possíveis? São. Agora, o que você quer dizer? Que você quer falar, coloque um cobertor cobrindo as pernas dela ou só coloque um cobertor sobre as pernas dela? Igualzinho em português. Então, você tem que entender o que cada um deles quer dizer. E o above? Above é in a higher position, is over. Ben lives above the pizza shop. A president is above a vice president. Ok? E the painting is above the fireplace. Então, uma pintura está acima da lareira. Então, olha isso. Aqui a palavra é acima. Então, over tem a ideia de cobrir e o above é acima. Então, ele está
flutuando. Mas, teacher, e qual a diferença entre o above, o over e o on? Bom, o on, ele está exatamente em cima de alguma coisa, ele está grudado. O over, ele pode estar também, mas ele tem a ideia de cobrindo. E o above tem a ideia de estar acima. Perfeito? Próximo. Round or around. E aí, teacher, qual dos dois está certo? Qual eu uso? Quando nós falamos sobre prepositions of place, os dois estão certos. Os usos podem ter algumas diferenças. The earth goes round the sun. Então aqui, a Terra gira em torno do Sol. Ela tem esse movimento de girar em torno do Sol elipticamente. E o outro, ele tem a ideia de dar uma volta. Então os dois funcionam em qualquer uma das situações, ok? Próximo, among and between. Eu adoro esses dois, porque em português os dois têm o mesmo sentido. Agora eu vou explicar para vocês a diferença entre um e outro. Between. Between, ele está entre duas coisas somente. Então, se você olhar a foto, você tem a bolinha vermelha no meio de duas pretas. E pronto, é só isso. E daí você pode usar isso em qualquer situação que tenham duas coisas. Então, the prisoner sat between the two policemen. Então, o prisioneiro sentou entre dois policiais. I held the pen between my thumb and fingers. Então, eu segurei a minha caneta entre meu polegar e meus dedos. Então, são duas coisas. Apesar de fingers ser um pouquinho mais, a gente contou isso daí como um between, porque os fingers ele contou como um produto só. E among? Among é quando você tem várias coisas e tem alguma coisa no meio delas. Olha a foto, então nós temos várias bolinhas pretas e uma só bolinha vermelha. Então vamos lá. Exemplo, I enjoy being among my friends. Então eu adoro estar entre meus amigos. É isso mesmo, a palavra é entre, a mesma que o between. Então você só tem que prestar atenção se tem duas coisas ou se tem muitas coisas. I found my bag among my luggage. Né? Então eu achei minha mala de mão entre todas as minhas malas grandes. Né? Então quer dizer que ela deve ter bastante mala. Certo? Isso mesmo. Against é estar contra, né? É estar parado contra. Ah, eu coloquei minha cabeça contra a parede. Então, a definição é close to touching ou hitting something. Então, é colocar, é tocando alguma coisa, batendo em alguma coisa, bem próximo de. Então, aqui tem um exemplo. Put the piano there, against the wall. Então, contra a parede, né? Ali quase tocando a parede. The rain beat against the windows. A chuva bate contra, tocando as janelas, tá? Então, esse seria o against. Behind and in front of. Esse daí eu gosto de fazer o símbolo. Aqui eu já vou mostrar os dois símbolos aqui. O meu é sempre behind e o outro é sempre in front of. Então, já em termos de símbolos, nós temos on, in front of, behind, né? Então, vamos lá. Behind. The dog's behind the door. O que foi, André? The dog's berrando de dor? Desculpa, uma brincadeirinha só. No, the dog is behind the door. Eu já faço essa brincadeira porque behind, algumas vezes, é uma das palavras que as pessoas esquecem. Então, behind the door, berrando the door, behind the door, behind the door. É uma palavra que você vai utilizar, é um jeito de você memorizar que behind the door. É meio estúpido? É. E aí, mas qual é o problema? O que importa aqui é que você vai arranjar... Eu estou te dando, na realidade, um jeito de você conseguir memorizar isso. The car park is behind the building. Né? Então, o estacionamento é atrás do prédio. Tá? Então, aqui nós temos a palavra behind. Look, the book is in front of you. The teacher stands in front of the class. The car was parked in front of the garage. Então, ela está exatamente em frente. Se estiver na rua, é na mesma calçada. Se estiver atrás, é bem atrás do prédio. Então, ele está quase conectado normalmente com o local. Perfeito? E aqui nós temos o opposite.
do outro lado, isto mesmo. Esse daí é um false friend. Ele parece uma coisa, mas ele não é, tá? Então, opposite é do outro lado. E daí nós temos aqui, our house is opposite the supermarket. Então, a nossa casa é do outro lado do supermercado. Então, nós temos a rua, a minha casa, e do outro lado fica o supermercado. Ah, então, André, que aqui nessa frase abaixo você quer dizer a diferença entre opposite and in front of? Isso mesmo. The bus stop is opposite my house. Então, ponto de ônibus é do outro lado da minha casa. Enquanto the bus stop is in front of my house, é bem do mesmo lado. É na calçada em frente à minha casa. Essa é a diferença entre opposite and in front of. Certo? Vamos lá? Movement. Isso mesmo. Até agora nós falamos todos os prepositions of place que não se movem. Então eles são estáticos. On, in, above, under. Normalmente eles estão parados. Eles podem até estar se movendo, mas não naquele exato momento, tá? Mas agora vamos ver os próximos. Nós vamos começar com dois que são bem difíceis, que é o along e o across, ok? Se você olhar ali, então nós temos uma estrada, que seja, e daí nós temos as bolinhas. Uma das bolinhas, ela está andando sobre a estrada. Mas, na realidade, a frase é Drive along the road. Dirija ao longo da estrada, acompanhando a estrada. Isso mesmo. Então, quando você usa along, você está andando paralelamente ou está andando sobre ela, tá? Vou dar mais um exemplo. These trees are lined up along the road. Então, essas árvores estão alinhadas ou estão colocadas em linha ao longo da estrada. Então, você vai andando na estrada e você vai vendo várias árvores alinhadas. O outro é They enjoy walking along the beach. Eles adoram andar ao longo da praia. Então, eles vão acompanhando ali o mar ali, vão andando along the beach, tá? Então, espero que tenha clareado esse along. Os alunos sempre me perguntam, André, mas como que eu uso esse along? O que eu devo fazer? E esta é a forma correta. Across. It's the first time I'm flown across the Atlantic. Essa é a primeira vez que eu viajei para o outro lado do Atlântico. Então, vamos voltar um pouquinho. André, então quer dizer que opposite é porque a coisa está do outro lado. Isto mesmo. Então, the supermarket is opposite my house. Certo? E aqui, a gente também pode usar ele na mesma frase. The supermarket is across from my house. Ok? Across from. É isso que é a diferença. Across from my house. Se você tiver o from, across from, aí você quer dizer o mesmo que opposite. Agora, se você só tiver a preposição across, então você só quer dizer o quê? É a primeira vez que eu viajei para o outro lado do Atlântico, atravessando o Atlântico, é o atravessar. The bakery is across the street. The bakery, a padaria é do outro lado da rua, então também funciona do mesmo jeito. Então, normalmente você vai ter que ter o movimento de chegar até lá. Up and down. Esse daqui é muito legal, todo mundo conhece, né? Mas todo mundo fica meio assim, quando eu uso, quando eu não uso. Eu vou falar, é uma dica muito simples e é essa. Isto mesmo. It usually needs a verb. Ele precisa de um verbo. É o verbo que vai falar o que ele está fazendo. Então, normalmente, ele é um tipo de um phrasal verb, tá? Mas ele é muito fácil, porque você colocou o up, você quer dizer que ele está subindo. Você colocou o down, quer dizer que está descendo. E aí você só tem que trocar ele. Então vamos lá. They are traveling up the escalator. They are traveling up the escalator. Eles estão subindo a escada rolante. You need to walk up the stairs to get to the terrace. Ok? Então você tem que subir a escada. The arrow on the sign points up.
mas a seta aqui está apontando para cima. Então, para nós, é para cima tudo. Só que aqui a gente precisa de um verbo. Em inglês, nós precisamos de um verbo. E o down? We watched the sun go down. Né? We watched the sun go down. Nós assistimos o som baixar. Mas como assim, André? Go down, isto mesmo. Preciso do verbo. The rocks rolled down the mountain. As pedras rolaram montanha abaixo. Então, roll down. Então, essa é fácil. The old man went down the road on foot. Né? Ele desceu a estrada a pé. Through. Eu adoro esse. Esse é muito engraçado por duas coisas. A frase que eu sempre uso para os meus alunos lembrarem que é uma coisa que nunca você vai errar. Se você gravar essa frase, ghosts walk through walls. Fantasmas andam através das paredes. Então, ghosts walk through é exatamente através, de atravessar. Ele atravessa as paredes. Tá vendo que eu coloquei ali, aproveitando, eu coloquei até a pronúncia dele. Quando você, alguma vez que você estiver procurando a pronúncia de alguma coisa e você ver essas barras deitadas com alguma coisa escrita, é a pronúncia. Esta não é a pronúncia fonética correta. Esta é uma pronúncia que eu deixo alguns alunos criarem. Para quê? Para que eles, lendo aquilo, eles consigam o mais rápido possível entender o que eles vão ler. Então, olha lá. Goes walk through. Through walls, exatamente. The burglar got in through the window. Tá? Então, o assaltante entrou na casa através da janela. Legal? Esse aqui ficou bem claro? Espero que sim. Agora chegaram os meus favoritos de movement. Teacher, o que é o into? Quando eu uso into? Quando eu uso onto? Então lembra, quando nós começamos esta aula, nós falamos sobre o in e sobre o on. Só que eles são estáticos, lembra? Eles ficam parados. E o into e o onto, eles estão em movimento. Então, alguém está fazendo alguma coisa para que ele chegue até aquela posição. Por isso que você vê que a bolinha estava fora, não estava em cima da caixa, e de repente ela vai para cima da caixa. Ou quando você usa o off, ela estava em cima da caixa e tem que ser retirada por alguém, tá? Então vamos lá. Put the books onto the table. Coloque os livros em cima da mesa. Então olha aí, existe um movimento. Os livros não estavam em cima da mesa. Eles estavam em qualquer outro lugar e estava no chão, por exemplo. Vamos colocar ele no chão e daí alguém chegou, por favor, put the books onto the table. Coloque os livros em cima da mesa, tá? A frase the book is on the table, olha aí, the book is on the table, onde que ele está? Ele está parado e ele está em cima da mesa, entendeu? Não dê risada com a frase, por favor. Bom, entenderam a diferença? Então, the book is on the table, ela tá. The book is on the floor, ele tá ali no chão. Cadê? Where is the book? The book is on the floor, ele tá lá no chão, paradinho. Please, pick up the book and put it onto the table. Por favor, pegue o livro e coloque sobre a mesa. Ok? Mais alguns exemplos. He jumped onto the horse. Ele pulou em cima do cavalo. We've got onto the bus. Nós subimos no ônibus, então nós estávamos esperando, ele chegou, nós subimos. Vocês conseguem ver o uso do onto, tá? Ele precisa desse movimento. Teacher, e se eu usar o on? We got on the bus. É aceitável, principalmente na forma falada. Mas muitas vezes as pessoas gostam de utilizar, e vocês precisam saber também, o porquê você está usando aquilo para uma hora que você lê. Tá, eu tô lendo alguma coisa e de repente aparece isso. E aí? O que ele significa? Fica meio confuso. Então agora você já sabe. Ele tá em movimento. We got onto the bus. Nós subimos no ônibus. Eu estava do lado de fora e eu entrei nele, tá? Eu estou repetindo bastante que é para exatamente entrar e vocês entenderem, deixar bem claro, tá? Take off your books from the table. Agora a gente começa a falar o contrário, né? Então a gente quer tirar ele. Então ele estava em algum lugar, ele estava sobre uma superfície
e você vai tirá-lo, vai colocar ele em outro lugar. Então, take off your books from the table. Tire os livros de cima da mesa. Para onde você vai colocar? Não sei, mas tire. Take it off. He fell off the ladder. Ele caiu da escada. Ele estava na escada e ele caiu. Então, e daí nós temos aqui o off. O off é o oposto de onto, tá? Então, ele tem a ideia de que ele estava em cima ou estava sobre alguma coisa tem que ser tirado. Então, take off your books from the table. Tire os livros de cima da mesa. He fell off the ladder. Ele caiu de cima da escada. Ele estava em cima da escada, paradinho, quieto, e daí, de repente, ele caiu. Então, a gente tirou ele lá de cima, então você usa o off. He jumped off the horse. Ele estava em cima do cavalo e pulou de cima do cavalo, tá? Ele podia ter he climbed off the horse. Ele podia ter saído mais lentamente, mas ele decidiu pular, entendeu? Tá? Então, onto, movimento para cima da caixa. Off é o oposto dele, é tirando da caixa. E agora nós temos o into. No into, olha lá, antes você estava sobre a caixa ou saindo ou tirando de cima da caixa. Agora você está colocando ou dentro da caixa ou estirando fora dessa caixa, tá? Então nós temos o into e o out of. Nadia put the cake into the oven. Colocou o bolo dentro do forno. Teacher, posso usar o in? Lembra que lá no começo eu falei que você poderia? Sim, é a mesma coisa. Se você quer se expressar de uma forma que a pessoa consiga entender que tem um movimento, fica mais fácil você usar o into. Mas se você usar o in, numa conversa normal, vai ser totalmente aceitável. Ok? Come into my house. Or come into the house. Então, entre na casa. Você está do lado de fora. Muito comumente a gente usa expression. Come in. Come in. Que é entrar. Então pode ver que aí ele está quebrando um pouquinho da regra, né? Mas isso é normal, é uma língua, a língua é viva, né? Nós começamos com voz me C, de repente passamos para você e hoje já está virando C, né? Ou VC se você estiver digitando. Isso faz parte da língua, tá? Depende do uso e do desuso. Mas esta é a regra. He threw the letter into the fire. Ele jogou a carta dentro do fogo. Então, estava ali o fogo, amassou, pegou e jogou. Ela estava fora do fogo e foi para dentro. An apple... agora nós vamos falar um pouquinho sobre colocar fora de algum lugar. An apple rolled out of the bag. An apple rolled out of the bag. Take your shoes out of the house, para fora da casa, ok? Get out of here, a mais famosa das frases. Get out of here, saia daqui, out of, você está dentro, para fora já. Get out of here, ok? Então, aqui nós temos o into e o onto, e o off e o out of. Over. Olha ali, nós temos a caixinha parada e alguém vai passar sobre ela, sem tocar nela. The plane flew over the city. Então o avião voou sobre a cidade, não passou, não parou sobre ela. She drove her car over the hill. Ela dirigiu o carro sobre a montanha. Está tocando? Está, mas ela não parou ali, ela vai continuar, ela só passou rápido. Ok? Simples também. Past. Bom, o past. Tá vendo que nós temos uma bola preta, poderia ser uma árvore na estrada. E daí tem o carro passando, né? Então você vai falar lá o quê? I passed through some trees. Então eu passei por algumas árvores. I passed through some trees. They took a walk past the park. Eles andaram e passaram pelo parque, mas não ficaram, passaram ao lado do parque. He drove his car past the mountains. Ele dirigiu o carro próximo às montanhas. Então as montanhas estavam ali, ele passou só pelas montanhas, ele não parou. From to. Gente do céu, esse daqui é tão simplesinho, mas os alunos tendem a errar. Quando nós falamos sobre prepositions of place, nós vamos de um lugar para o outro, que é a primeira imagem. Então, nós go from one place to another, tá? Então, nós temos lá,
She went from São Paulo to Rio by bus. She went from São Paulo to Rio by bus. This is a gift from Marcelo to you. Esse é um presente do Marcelo para você. Tem o movimento de dar o presente do Marcelo para você, apesar de você estar no meio. Então, é ir de um ponto ao outro. O próximo, towards. Aí já não. Aí você não vai de um lugar ao outro. Você está indo em direção a algum lugar. Towards something. That stranger guy is coming towards me. Aquele cara estranho está vindo na minha direção. Então, ele está coming towards me. I'm walking towards you. Can't you see me? Eu estou andando na sua direção. Então, eu estou indo na sua direção. O towards, em português, quase não é usado. Ele não tem muito. Mas você pode se basear de ir em direção a alguma coisa. Towards something, ok? E seriam estas as prepositions of place. Exatamente. Eu falei meio rápido porque eu não queria que esta aula ficasse um tanto quanto boring, ok? Agora, o que vocês não entenderam, voltem lá, ouçam de novo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, venham aqui e perguntem aqui abaixo. Isso daí vai fazer uma grande diferença. A gente vai poder trocar muitas e muitas ideias, tá ok? Mas, logicamente, eu vou lançar um Game Challenge, um desafio aí. Então, eu coloquei aí 2 links. Who Wants to be a Millionaire é um joguinho de perguntas e respostas de quem quer ser milionário. E o outro é formar sentenças. O primeiro é um pouco mais fácil, já que você já aprendeu. O segundo, você tem que formar sentenças em ordem, já é um pouquinho mais, nível mais intermediário. Mas tenta. Lembre-se, toda frase começa com letra maiúscula. Então, a primeira palavra do segundo jogo sempre tem que começar com letra maiúscula. Daí em diante, o jogo se torna mais fácil. Perfeito? Bom, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Espero que vocês tenham amado, não gostado. Eu me esforcei ao máximo fazer a coisa o mais simples e explicativo possível. Peguem aquela chart lá de prepositions of place, coloquem em algum lugar, de tempos em tempos, vão lá, dão uma olhadinha, escondam as palavras, é on, é in, qual é a diferença em on, in, at, esqueceu, volta aqui, dá uma olhadinha em cada um dos vídeos, relembre, é muito importante, você relembrar faz você utilizar eles corretamente novamente. Perfeito? Bom, vou ficando por aqui. Espero, primeiramente, que curtam, porque isso daí ajuda bastante a gente a divulgar um pouquinho essa coisa para outras pessoas. Compartilhem com seus amigos, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo sobre prepositions. Esta daí vai ser a virada na vida de vocês. Esta é onde vocês vão entender o porquê vocês não conseguem gravar preposições. Tá ok? Então, eu espero vocês no próximo vídeo e continuem acompanhando. Espero que vocês tenham gostado também dos jogos sobre False Friends. Tá bom? Bom, obrigado e até logo. Tchau, tchau!